Olá, sejam todos bem-vindos ao Despertando Consciências. Para você que não me conhece, meu nome é Lele Abdala, eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas, trabalho com terapias holísticas, integrativas, energéticas, cursos incríveis há muito tempo. Estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade, espero que você esteja aberto, em estado de permissão para receber de nós. Amores, hoje eu estou com uma pessoa aqui incrível. Eu sei, essa fala é minha já, né? Já tá batida. Mas é de verdade, ela é incrível. Eu a conheci, né? Nós a conhecemos num evento do Paranormal. Todos foram incríveis, todos foram mágicos. Mas existia algo diferente na fala, na conexão dessa mulher que tocou a todos nós. Enquanto essa mulher falava, enquanto essa mulher dedilhava sobre os movimentos energéticos dela em relação a Maria, pessoas choravam na plateia, pessoas se emocionavam, pessoas se conectavam, pessoas acessavam o coração. E é disso que a gente está falando, né? Claro, as terapias são incríveis, meus amores. Terapia comportamental, vibracional, energética, quântica, tudo isso é lindo. Porém, sobre o meu olhar, que não é uma verdade absoluta, o que essas terapias fazem? Elas fazem com que você acesse o teu coração. Porque é lá que estão todas as respostas. Então, é tão maravilhoso e percebe como é terapêutico você ouvir alguém falar e essa pessoa fazer você também acessar o teu coração. E isso é o quê sobre o teu olhar? Terapêutico, curador, não é? Mãe Maria. Mãe Maria é reverenciada no Ocidente, assim como Kuan Yin é no Oriente. Na tradição católica, é considerada a mediadora divina. Conta a história que Maria foi uma sacerdotisa no Templo da Verdade, na Atlântida. Estudou artes curativas e aprendeu que toda doença é causada por impedimento do fluxo de energia pura nos corpos inferiores do ser humano, resultante do abuso do fogo sagrado e karma negativo. Mas Maria foi a escolhida por Mestre Maitreya para ser a mãe de Jesus. Nasceu em Nazaré, na Galileia, região norte da Palestina, em uma família cuidadosamente escolhida pela Fraternidade Branca. Seus pais, Ana e Joaquim, eram membros da Fraternidade Essênia, fundada por Essênio, cerca de 15 séculos antes. Queridos, quem que eu tô falando, será, hein? Vou dar um resumo, senão a gente ficaria aqui 2 dias para falar da história do trabalho dessa mulher. Ela iniciou a sua jornada mediúnica aos 5 anos. Tem uma vasta experiência em espiritualidade, é especialista em leitura mediúnica e frequenciamento. Doutora em teologia cristã, olha que incrível, né? Eu acho que eu nunca nem conheci uma pessoa com esse título, doutora em teologia cristã. É apresentadora do Medium Talks. Gente, o Medium Talks é um podcast incrível. Vocês precisam conhecer, dá um Google aí, porque tem muitos episódios maravilhosos. E é autora de diversos livros psicografados, unindo espiritualidade e a vida cotidiana. Com vocês, Suzy Maria. Que honra estar aqui com você. Eu queria demais que esse dia chegasse, Lelê. Obrigado pelo convite. Gratidão. Eu estou aqui de corpo, alma e espírito para responder aquilo que for possível responder nas suas perguntas. Maravilhosa. E, gente, é assim, a Suzy, ela tem uma coisa que... Eu vou fazer uma ligação só para vocês entenderem. Eu não sei se vocês já viram aqueles pets, os cachorros, que na grande maioria das vezes, cachorro, eles sobre o meu olhar, né, gente? Eles veem a tua alma com um olhar, né? Pode perceber que não é um olhar raso que o cachorro tem. Eles olham e parece que está entrando em você. Suzy Maria é assim. A Suzy Maria não te olha de uma forma aqui. A Suzy Maria te olha. Ela quer ver além do que você está mostrando. E é o que eu sinto com Suzy Maria. Suzy Maria! O que te trouxe até tudo que você faz hoje? Qual foi o seu movimento? Foi escolha? Foi vontade? Foi dor? Qual foi o seu percurso para que você chegasse aqui, agora? Eu acredito, Lelê, que foi muito antes, por causa de algumas vidas anteriores e escolhas que eu fiz lá atrás. Mas a mais importante foi no ano de 1590 a 1640, na França, eu fui madre superiora na Igreja Católica. Não só lembro disso com detalhes, como encontrei o meu túmulo e a minha história lá. Ela está registrada como eu lembrava.
com o nome que eu lembrava, com a época, com as datas, e isso mexeu muito comigo, porque lá naquela época eu já prometia para mim mesmo que entender de oração e entender o amor de Maria era o que moveria a minha alma. Então eu estou falando aí de pelo menos 500 anos de história. E eu tenho memória de tanto dessa vida, como dos entrevidas, como dessa vida aqui. Foi uma soma boa. Eu acredito piamente, mas antes de falar sobre isso, eu queria te perguntar, porque eu acredito que talvez algumas pessoas possam ter dúvida em casa também. Como que você acessou? Foi uma terapia específica ou foi um acesso que foi vindo da tua alma com sonhos, percepções? Isso é muito interessante. Quando eu tinha 4 a 5 anos, é a memória mais recente que eu tenho, mas eu tenho memória com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Com 4 é muito intenso, com 5 eu conversava com seres. Para mim eram humanos. Então eu conversava com homens, mulheres, crianças. Eles viviam naturalmente na minha vida todas as noites. E como onde eu ia nessa época, quando eu era pequena, era uma biblioteca, eu sentava numa carteirinha para estudar. Mas eu não sabia, na vida que eu não sabia. Então eles me ensinaram a ler e escrever com 5 anos. E essa turma, que é um dos meus livros, A Mediunidade e Meus 12 Mestres, essa turma que estava ao meu redor, somente aos 24 anos eu descubro que eles são espíritos. Uou. Então foi uma generosidade da vida. Mas aconteceu algo que é muito curioso. Quando eu fiz 7 anos, no dia 28 de fevereiro de 1972, impossível esquecer isso, eu fui, como sempre vou até hoje, todas as noites eu me transporto para esse local onde a gente estuda alguma coisa. Eu fui, mas tinha tido uma briga, e até aquele momento da minha vida eu nunca tinha visto eles ou brigando ou saindo do eixo, mas a briga era muito grande. Era aquele que eu chamava de chefão com um dos colegas que estava sempre do meu lado. Ele brigava muito, ele dizia, como você deixou isso acontecer? Mas era meu aniversário, eu fui para comemorar. Aí eu fiquei triste, saí e voltei para minha casa. No outro dia, hoje eu sei que é projeção astral, eu voltei lá e perguntei para esse pequenininho, falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu vou te contar e você nunca mais vai esquecer. Nós não fechamos a tua memória. Então é impossível que você não acesse as vidas passadas, porque o tal do véu do esquecimento ou qualquer dificuldade que alguém tenha de lembrar, no seu caso, já completou 7 anos, a gente não consegue mais, porque a partir de agora você tem plena memória de tudo que viveu. E eu lembrava, eu anotava essas vidas. Então ali se intensificou muito com 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11, com 12 anos, eu tenho cadernos até hoje, eu psicografava loucuras, páginas, assim, milhares de páginas, era incontrolável. Ir lá, escutar o que eles falavam e transmitir para um papel. Mas somente aos 21 para 22 anos, quando meu irmão mais velho falece, é que eu senti a maior dor da minha vida, a maior, assim, eu era muito jovem, ele muito jovem, 25 anos também, eu achei injusto com Deus, eu puxei numa briga com Deus, e eu queria a resposta de como pode um jovem não ter direito a viver a sua vida, ter filhos, ter netos. Eu estava inconsolável. Em função disso, eu procurei um centro espírita. Eu tinha uma dor no lado, uma coisa levou a outra, mas quando eu chego nesse centro espírita, eu escuto um ser que eu não entendia de nada disso, é católica, sempre muito católica. A madre, né? A madre estava ali inteirona. Católica apostólica romana, né? Certeza, completa. Aí eu estava sentada assim, escutando, porque eu cheguei, eles falaram, não tem mais ficha hoje, era 6, 7 da noite no máximo, não tinha anoitecido ainda. E eles falaram, olha, todo mês ele vem aqui, esse médium incorpora esse mestre Justino, mas hoje não tem ficha. Eu disse, eu não vou embora não. Porque eu vim, eu quero saber a resposta, parar com esse perrengue que eu estou com Deus. E fiquei lá fora desse centro espírita esperando. E escutando, e quanto mais eu escutava a voz lá dentro, mais eu identificava, eu disse, essa é minha família, essa é minha família. Eu estava em casa, 3 da manhã, quando eles atendem a última ficha, eles vêm e falam, o Justino, que está lá dentro, disse que vai falar contigo, te dá direito a uma pergunta pela sua teimosia extrema em ter ficado aqui até agora esperando, e nós falando que não tinha ficha. Quando eu entro assim, foi amor à primeira vista, eu identifiquei a luz, na hora, a luz dele, eu falei, com você eu tô, você é minha família, eu cresci com você. Ainda assim, Lelê, é linda essa parte que eu digo que a minha mediunidade é a mais ingênua do mundo. Por quê? Foi amor à primeira vista, eu nunca mais saí de lá, só que por 2 anos eu fiquei indo nesse centro, dando palestra sobre o Livro dos Espíritos. Nunca tinha lido ele, não.
Só que nessa primeira noite, eu tive que esperar até 3 da manhã, tinha uma hora que tinha um barulhão lá fora, alguém pôs a cabeça para fora e falou, vocês não vão rezar, não? Tem alguém para rezar? Rezadeira, sou eu. E estava do lado assim, eu peguei o livro dos Espíritos, eu fechei e falei, eu conheço essas 1018 perguntas, eu estudei lá com essa turma, até ali era minha família. Continuei indo e respondendo qualquer pergunta sobre o livro dos Espíritos, sem nunca ter aberto o livro nessa vida. 2 anos depois, eu continuava lá falando com as pessoas, ficava falando normal, fazia meu papel de uma doutrinadora, alguma coisa assim. Uma vidente me falou, tinha umas 30 pessoas, ela falou, com quem você está incorporada? Eu disse, não, que incorporado? Eu estou com os meus amigos. Ela falou, gente, de verdade, alguém já falou para ela que ninguém vê esses amigos? Aquele dia eu descobri isso. Sensacional, amor. Eu estava tão acostumada com eles que eu achei que onde eu ia, eles iam. Eu chamava o outro. Aí eu falei, não, você não está vendo aqui. Não tem ninguém do teu lado. Então eu não consegui, isso já estava com 23, 24 anos. Ao longo da minha vida, eu nunca consegui separar o humano do espiritual. E essa foi a benesse da minha vida. Esquecer de fechar minha memória, eu digo que foi um desastre bom. Eles nunca me fizeram mal, nunca falaram algo que pudesse me causar medo. Eles me ensinaram, me fizeram ler, estudar, e eu não sabia que era um espírito. Então eu não tive oportunidade de ter nenhum preconceito. Assim, naquele dia... E medo também não, né? Não, eu convivia naturalmente com todos eles. Naquele dia foi que eu falei, disse, mestre, agora eu começo a entender. Então, naquele dia eu entendi que isso era mediunidade, que o que eu fazia era incorporação ou canalização, e que eu sempre falei com eles. Aí fiquei 10 anos aprendendo a não falar. 10 anos exato, desfazendo o processo. Como assim não falar? Eles me levavam, porque daí eu, o tempo inteiro, por isso que você falou, eu estou olhando você, eu estou olhando. Se tem espírito, se tem anjo da guarda, se tem como é que está a aura, eu fico, é umas manias, né? É porque é um olhar diferente o teu, não sei explicar, é um olhar que invade assim a gente. Eu quero ver o que eu posso corrigir, sem a pessoa precisar saber, mas eu gosto de corrigir a aura das pessoas. E aí eu fiquei 10 anos aprendendo a ficar do lado deles, e eles falam, não canaliza. Mas eu entrava o tempo inteiro na faixa de pensamento deles. Então eu fiquei 10 anos aprendendo a ser Suzy para não interferir no mundo deles. Assim eu fiz o processo inverso. Como todo mundo aprende a canalizar e incorporar, eu aprendi a não incorporar e não canalizar. E como foi a sua família no meio desse processo? Nunca falei com eles. Acredite se quiser. Agora que eu estou com 60 anos, então não tem 2 anos. Então, aos meus 58 anos, a minha mãe me procurou e falou, de onde veio toda essa história? Eu disse, mãe, eu sempre vivi isso, eu tenho um centro espírita há 40 anos. Mas você nunca falou? Eu disse, não, porque não achava necessário. Meu Deus! Nunca, nem quando eu era pequena. Porque primeiro eu achava que todo mundo tinha uma casa para... Hoje, para você ter uma ideia, Lelê, antes de ontem, foi a primeira vez que eu tive assim, um vislumbre de que eu vivi uma vida paralela a vida toda. Foi que eu pensei mesmo, assim, quem sou eu? Eu disse, eu vivi uma vida paralela. Primeira vez que eu falo isso para alguém. Por quê? Quando ela perguntou isso, ela falou assim, mas quando você era pequena? Eu disse, eu achei que todo mundo era assim, eu era muito tímida. Eu achei que todo mundo tinha uma vida paralela. Não achava que era algo só meu. E isso você acha que tem a ver com o medo do julgamento? Não, eu acho que tem a ver que eu sempre fui deles. Eles me puseram nessa vida para essa missão que eu adoro a vida. Eu adoro o planeta Terra, adoro. Assim, quando fala assim, qual a sua origem cósmica? Já leram um monte de origem cósmica para mim. Eu digo, gente, eu sou da Terra. É que o povo adora, né? Eu sou de Órion, eu vim de Andrômeda, eu vim não sei da onde, eu vim das três Maria. Eu vim de um lugar embaixo da Terra que ninguém conhece. O povo adora, né? Na Terra ninguém foi. Eu falo, gente, sabe de onde que eu sou? Eu sou terrena, porque eu tenho tantas vidas nessa Terra. E eu acho a Terra a maior experiência de Deus. E a humanidade o maior desafio de Deus. Nossa, que lindo isso, meu Deus do céu. Acho assim que ele criou dessa cambuca, dessa inteligência que a gente talvez nem consiga alcançar, dessa fonte. Eu consigo imaginar assim que ele tirou um pedaço disso e criou nós. E a partir dali ele falou, vamos ver no que vai dar esse projeto. E continua acompanhando esse projeto. Esse projeto chama-se Humanidade no Planeta Terra. E é pequenininho, olha os mundos de Deus. Então eu imagino assim que ele separou uma tribo. Eu falei, eu vou cuidar diferente dessa tribo.
Então, a paixão pelo planeta Terra, a paixão pela humanidade, pela nossa possibilidade de aprender a cada dia, por vivenciar as experiências, principalmente de amor pelas pessoas que passam por nós, eu acho isso encantador, Lelê. Não tem nada de ruim, nada. Maravilhoso. E para mim, amores, uma das maiores questões de sofrimento é quando a gente se esquece de quem a gente é. Quando eu falo sobre quem a gente talvez seja esse movimento de você saber que você está vivendo uma experiência terrena, mas você não é daqui, né? Você é um espírito vivendo uma experiência na Terra, vamos dizer assim para ficar melhor. Então, muitas pessoas se identificam, meu olhar, né? Muitas pessoas se identificam com tudo isso aqui. E a causa dessa grande maioria de dores que todos nós vivemos vem dessa identificação. Sobre o meu olhar, nada disso é real. Porque quanto mais você acredita no Instagram, na sua conta bancária, no que você conquistou, no que você conquistou financeiramente, estou falando, né? Quanto mais você se identifica com tudo isso, mais trauma, drama, entrave emocional, energético, espiritual vem. Não se identifique, lindo ser. A gente está aqui de passagem e nada disso aqui é real. Acessa o teu coração, minha dica é essa. Então, a minha percepção é exatamente essa, amor, que a grande maioria dos entraves que a gente tem na vida é essa identificação. É claro que a gente quer financeiramente, porque o dinheiro é importante, né? A gente dá bem e fazer as coisas e tudo mais, mas é muito doido, assim, eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando pra mim, ele tem uma fórmula, né? Tem algumas fórmulas aí que eu trabalho com elas, mas às vezes eu vejo muitas pessoas que não seguem a fórmula. Quando eu falo não seguir a fórmula, não são pessoas boas. São pessoas que passam a perna nos outros, que dão rasteira em todo mundo, que julgam Deus e o mundo, que não honra pai e mãe e estão criando muito dinheiro. E aí você fala, uou, né? Só que aí eu venho para falar, então, para você conseguir entrar no fluxo, trabalhe lá a sua questão com seu pai e com a sua mãe, exercite o seu trabalho de gratidão, para de reclamar, veja o outro como sendo você e por aí vai. Então, existe esse paradoxo aí, né? Disso e isso. Eu vejo esses dois lugares, mas eu também vejo muita gente que se alinha e que as bênçãos começam a vir, de fato. Eu sei que a gente não está falando de prosperidade, mas qual que é o seu olhar em relação a isso? Por que você acha que pessoas que estão estrupiadas aí pela vida, é um julgamento aqui, tá, gente? Estrupiadas aqui pela vida de forma espiritual e amorosa e estão criando dinheiro? Qual que é o seu olhar? O universo é um espelho. Então, se você, o seu foco inteiro é só ganhar dinheiro, o universo vai te devolver dinheiro. É isso. Você tem que aliar, assim, ó, todo mundo nasceu para tal da prosperidade e abundância, mas é ser comedido porque é momentâneo, isso aqui não, você não leva para lá a tua conta bancária. Então é como equilibrar de ter um coração bom e uma idoneidade sobre o que você faz, sem julgar o outro e se manter na prosperidade. Para mim é a maior balança que tem. Aí você que é um deus egípcio, sabe que lá no Egito tem, né, era muito antiga essa história da balança que se usava para a morte, né, que é uma pluma de um lado e um coração do outro. E você vai verdadeiramente para o céu, neste caso, quando o seu coração pesa menos que uma pluma. E está leve, então você pode ser milionário, bilionário ou miserável, mas está com o coração leve que é uma pluma. Por isso que para nós, inferno é culpa. Inferno é culpa. Quer inferno pior do que ter culpa? Meu Deus do céu. Anota isso, por favor. Aliás, você que está assistindo aí, você já seguiu a gente? Começa a seguir lá, ó. Aperta ali, seguir. E teste um comentário. Olha a maravilhosidade que eu tô recebendo e vocês também, eu presumo, tá assistindo. De verdade, gente, eu tô aqui recebendo muito. Inferno é culpa. É culpa. E a paz é o estado de graça de não ser culpado. Esse é o céu. O céu é a paz e o inferno é a culpa. A gente confundiu com um lugar físico, mas pensa bem, uma pessoa, ou aqui na Terra, ou em qualquer universo ou mundo espiritual, que tem culpa, ela não tem paz, ela está no inferno. Sabe que faz muito sentido? Eu fui kardecista há anos. E dentro do Kardec, alguém disse em algum momento, de algum estudo, que o umbral foi criado por nós. Foi criado mediante ao julgamento, essa polarização mental, energética, espiritual que a gente tem do certo e errado. E se existissem apenas escolhas? É claro, né, que
para a lei dos homens tem a lei do certo, tem o que é certo e errado, tem coisa que não pode ser feita, enfim. Mas assim, falando de uma forma espiritual, foi dito assim, a fonte ama tudo, a fonte é só amor. E aí eu me lembro que ainda perguntei, nossa, mesmo os, né, estuprar, entendeu, né, gente, tem palavra que não pode falar no YouTube, mesmo os assassinos, né, os que fazem aquilo, os que fazem tal coisa, sim, a fonte é só amor. Você sabe o que é bonito? Essa é a história do filho pródigo, porque quando eu falo que o maior projeto de Deus é a humanidade, o que mais Deus quer? Justamente que esse filho volte. É isso que ele busca, o que a fonte busca. Os que já são dele. Os que não são, ele precisa que voltem de novo à sua essência. Nunca a origem, sempre a essência. Então mesmo o mais bandido está sendo esperado de braços abertos por Deus para ele fazer festa e dizer, você se arrependeu? Você entendeu? Você entendeu? Até que isso não aconteça. Tem algum castigo de Deus? Não. Deus não pressupõe o tempo, ele não pressupõe a culpa. Aliás, eu digo para todo mundo que Deus não conhece nem o perdão. Porque o princípio de perdoar, ele estaria julgando você. Ele não conhece o perdão. Piripaque do Chaves, vamos junto? 3, 2, 1. Gente do céu! Deus não conhece o perdão. Não, essas invenções humanas são para a nossa categoria, são para nosso entendimento, para nosso crescimento, até porque a gente pode, nós dois, podemos deixar de existir no planeta Terra daqui a um segundo. Caiu um meteoro aqui, acabou. Então, é tão rápida a transição, o importante é que quando você vai na transição, você vai levar o que está dentro de você. Você fala tanto do coração, você só leva o coração, e ele vai ser calculado com a pluma. Aí, então, o que você tem que fazer? Viver bem. Ser próspero, ser idôneo, ser feliz, ter um bom amor, não tem quem não o mereça, e tá em paz. Tá tudo bem. Aí fala, mas como é que mede a pluma? Quanto de mal você pode ter feito para alguém? É só isso. Não faz mal para ninguém, nem para você. Aí você vai entender a fonte. O princípio da fonte é, ele não faz mal. Ele não segrega. Ele não conhece a discriminação, o preconceito, ele não conhece a riqueza e a pobreza, isso não existe na fonte. O que surpreende as pessoas? Você só pode, Lelê, viver do lado de lá o que você vive aqui hoje. Não tem como você ser diferente, a morte não muda você, só que você muda de estado. Eu dou sempre esse exemplo, assim, gente, vamos falar que o Japão seja tão distante que eu não sei falar japonês. O mundo espiritual é o Japão. A qualquer momento, pode vir a hora de falarem, vamos para o Japão? Aí você não sabe a língua, a cultura, como é, você não entende nada desse mundo. Você vai apanhar? Vai apanhar. Por quê? Porque você não mudou quem você é. Você não aprende japonês do dia para a noite. Você tem que ir aprendendo ao longo da vida. Isso que você está fazendo aqui, o programa Espiritualidade, Despertar a Consciência. A maior consciência que tem, o mundo entra em paz instantânea quando todo mundo parar. Nós temos uma parada recém, né? E foi um caos. Foi um caos. Foi um caos. Sabe por que foi um caos? O ser humano não sabe viver com ele mesmo. Sim. Se alguém chega para você e fala assim, Lelê, por um ano, você vai viver só com você. Por que eu ficaria em pânico? Eu estou vivendo com a melhor pessoa que eu conheço. E deu um pânico geral, tipo assim, eu estou desesperado, não sei viver comigo dentro da casa. Pior, não sei viver com quem eu disse a vida inteira que eu amo dentro de casa. Isso que você trouxe é muito, muito interessante, porque acredito que vocês devem ter percebido também, né, amores? Vocês viram o quanto de relacionamentos se findaram na pandemia, né? Muitos relacionamentos. O meu só ficou mais forte, a gente se divertiu muito, a gente fez academia no YouTube, a gente engordou 5 quilos, a gente orou por muita gente, a gente deu muito curso, a gente fez muito atendimento. Teve uns momentos ali que eu fiquei um pouquinho desesperado, mas depois já soltei também. Então, que maravilhoso seria se você pudesse olhar para esses movimentos e escolher ser uma pessoa mais espiritual. Claro, amores, a gente está falando aqui nenhum cunho religioso, mas se você tiver kardecismo, umbanda, candomblé, quimbanda, whatever, que tocar em teu coração. O meu olhar, sem julgar ninguém, mas é só um olhar, é só um ponto de vista que não é fixo. Para mim, religião sempre aprisiona. Assim, religião para mim aprisiona. Eu acho que a gente pode conhecer de tudo e congregar um pouco de tudo, sabe? Eu acho que fica mais solto. Eu já frequentei várias religiões durante muito tempo e sempre tinha questões, assim, sabe? Isso não pode. Eu falava, não faz sentido. Isso daqui é assim, não faz sentido. Então eu acho, meu ponto de vista é que espiritualidade liberta e religião aprisiona. Eu sei que essa fala é um pouco
desafiadora, porque né, muitas pessoas católicos, kardecistas, não sei o quê, nananã. Mas qual que é o seu olhar em relação a isso? A religião é uma criação humana, a espiritualidade é uma criação de Deus. É isso. Aí você fala assim, não, mas eu preciso da religião. Tá bom, mas lembra, é uma criação humana. Vai estar no limite do humano, vai estar no limite de ser comandado por leis humanas. Então, um pertence à estrutura física, o outro à estrutura espiritual. Mulher, ela não para de bater na gente, né? É um tapa de consciência atrás do outro. Eu tô com a orelha quente aqui, porque olha, eu tô amando. Tem o quê? 20 minutos. E tá assim, maravilhoso. Eu, aliás, já pedi, mas vou pedir novamente. Você tem alguma dúvida sobre isso que a gente tá falando? Coloca aqui nos comentários. Qual que é o seu olhar em relação a isso? Sobre religião, sobre espiritualidade, como você congrega a tua fé? Você está se sentindo bem ultimamente? Está se sentindo preenchido de você? Vazio? Como é que está o seu coração? Aqui também é um cantinho de acolhimento. Então, e sem julgamento também. Se você quiser conversar com a gente, só coloca aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai ser uma contribuição para você também. Amor, que lindo todo esse movimento. Esse movimento todo que você está trazendo para a gente, tão profundo, é um movimento que você acessou ou tem a ver com a quantidade de livros e cursos que você fez? Ou é um acesso seu? Por incrível que pareça, eu fiz 2 cursos na minha vida inteira, só. Mas eu dei, por mais de 30 anos, cursos sobre tudo que você imaginar de mediunidade. Tudo, põe o assunto, quer dizer, cristais, pirâmides, eu fiz de tudo. Mas sempre canalizado por eles. Eu fiz em 1983 um curso de leitura de campo, com o professor Darcy Cabral, do México, e eu fiz, no ano de 2000, um curso de xamanismo, com um pajé. É tudo que eu tenho na vida. O restante, tudo eu aprendi com eles desde os meus 4, 5 anos, que eu anoto tudo que eles me ensinam. Tipo assim, essa realidade te chamaria de autodidata, né? Só que não é isso, né? Não, porque eu lembro a lei. É outra coisa, né? Lelê, eu morri em 1640, depois eu volto a reencarnar em 1912, desencarno em 1919, mais ou menos, 1900 e a Primeira Guerra Mundial. Reencarno em 1907, desencarno em 1919 e volto em 1965, é essa vida que eu estou aqui agora. Eu me lembro de cada dia desses mais ou menos 400 anos, de cada dia. Que lindo Estudei isso. a vida inteira no mundo espiritual. Aí tem gente que até fala, você recebeu de graça, não deveria de dar os cursos de graça. Primeiro que dou muito curso de graça na casa de oração, mas não é isso. Eles nunca me deram nada de presente. Eles me entupiam de livros e falavam, aprende, e mandavam praticar. Quer ver uma história? Posso contar uma história rapidinho? Uma história real. Essa eu acho que também nunca contei nem no meu canal, acho que não. Olha só, para você, um caso bem real. Teve um dia lá, nosso mestre Porteira, de Andrômeda, que eu achei que era uma cidade do interior de São Paulo, até descobri que isso era uma galáxia. Maravilhosa. Eu tenho a mediunidade mais ingênua do mundo, eu sou muito ingênua. Aí ele falou assim, eu vou ensinar para vocês sobre os números. Aí fiquei fascinada. Eu disse, não, quero aprender isso aí. Aí ele falou, faz assim, ó, me dê 48 horas, 48 horas, você não vai fazer nada nas 48 horas, e eu vou te ensinar. Como eu já tinha essa prática de ir para essa casa, ali eu já sabia que eles eram espíritos, mas que eu ia para essa casa aprender, acertei com a minha família, com os filhos, falei, eu tenho um estágio de 48 horas e vou ficar aqui nesse estágio. Logo que eu fui para lá, um professor me chamou, eles me puseram lá numa mesa e falaram, você vai aprender tudo sobre numerologia. Lelê, eu aprendi, eu estudei. Eu estudei 20 horas, 24 horas, 36 horas, 40 horas, eu não suportava mais, eu estudei muito, 48 horas. Entrou na minha cabeça, eu falei assim, uau, eu sou uma numeróloga? Ele falou assim, não, que é uma numeróloga? Você vai fazer um estágio agora, 1000 numerologia gratuita para aprender, 1000. Aí eu fiz, naquela época era e-mail, não tinha Google, não tinha essas facilidades do WhatsApp. Aí por e-mail, eu mandei para o mundo, para quem eu podia imaginar que tinha e-mail, eu falei assim, manda os familiares, os nomes, e eu vou dar a interpretação. 500, 600, 700, 800, 900. Eu achei que ia morrer, que cheguei no 1000. Fiz 1000 numerologia, eu falei, uau, eu sei fazer isso. Voltei lá na escola, não teve dúvida, fui lá em espírito e falei, eu fiz as 1000, eu mereço meu certificado. O professor que me ensinou as 48 horas veio até mim e me deu um certificado. Eu falei, professor, eu gostaria de saber quem é você. Ele falou assim, muito prazer, eu sou Pitágoras. Foi ele que me ensinou. Ah, era um espírito? Era um espírito, foi Pitágoras, era o meu professor, era um espírito.
E aí eu fui atrás de imagem do que tinha de história dele e fiquei fascinada, que era ele mesmo. E o certificado que eu recebi no mundo espiritual está assinado por ele. Quem me ensinou? E então eu falei assim, você fez curso de numerologia? Nunca li nenhum livro, mas eu sei tudo sobre a numerologia, porque estudei e depois pratiquei isso que eles me faziam. Eles faziam estudar e depois praticar. O Centro Espírita foi a mesma coisa. O Centro Espírita, quando eu comecei, foi a mesma coisa. Eles falaram, só tem um jeito de você aprender. Vai lá, fica à disposição de quem vem com problema, você vai fazer cirurgia à distância, oração, energização, passe, água fluidificada, psicografia, tudo que existe num centro você vai fazer. Eu ficava lá, anos, fazendo de graça, até aprender. Você sabe que você contar isso eu acho tão maravilhoso e me lembra de uma história. Existe um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. É meu cabeceira, Brian Fay. Isso! E eu terminei de ler esse livro há pouco tempo com meu marido, André Molinari. E a gente não foi livro, né? Tem um aplicativo, amores, aqui nem tô ganhando nada, mas contribuição para vocês aí, chamado Audible, da Amazon. Você baixa, lá tem atores que leem um livro para você, não é a voz do Google. Então é muito legal. E tem praticamente todos os livros que tem lá para você comprar, tem também para você ouvir. Dentro do aplicativo tem os vídeos lá, os livros para você ouvir gratuitamente. E aí, se você quiser algum muito diferente, tem que comprar na lojinha da Amazon. E eu comprei esse porque eu achei muito interessante e comecei a ouvir, eu fiquei encantado pelo livro. Eu ouvia na academia, eu ouvia em uma hora que a gente ia para algum lugar no carro, parava direitinho no lugar, depois ouvia mais 30 minutos na volta. Eu fiquei encantado, parece uma novela. Não é uma novela, parece que a história até é real. É real, né? Amores, vocês precisam ler esse livro. Dica também, né? Conta a história basicamente de uma mulher que foi fazer uma psicanálise, psiquiatra, psicólogo, alguma coisa assim, psiquiatra, e ele fazia hipnose clínica. Hipnose clínica e regressões. E aí, em algumas das sessões, ela começou a ver umas coisas, uma mulher super cética, ele também. Só que o cara começou meio que confirmar, assim, as vidas, e aí, resumo, eles acessam, parece que 70, 80 vidas delas, e o livro é sensacional. Assim, nossa. É meu cabeceira. Quando eu me pergunto que você livro contando, eu tô aqui, tipo, gente, mas me lembra muito esse livro, muito esse livro. Quando eu li, eu fiquei fascinada. Muitas vidas, muitos mestres. Tá nos meus 5 livros que eu não abro mão de reler de pouco em pouco. Sensacional. Que é um livro que eu me apaixono muito, um filme, uma história real. Eu chego ao exagero de ler 100 vezes. 100? Eu chego. Eu acho que eu já li 2, vai. Não, 100. 100? Eu leio. Eu fico desesperada. E com filme, você é assim também? A mesma coisa. Sério? Conta um filme que mudou a sua vida. Ou que você gostou muito. José do Egito. Nunca assisti. Não, pelo amor. É brasileiro? A Record fez a novela José do Egito. Eu tô confundindo com isso, eu acho. Mas não é brasileiro esse José do Egito. Mas tem o filme estrangeiro de Hollywood, José do Egito. Mas a história de José do Egito é a história final da Gênesis na Bíblia. É fascinante. Não tem nada parecido com o que tem lá, que foi o menino que foi vendido pelos irmãos como escravo por ciúme. Porque ele foi um dos mais jovens e da esposa, naquela época eles tinham. Até hoje, né, os muçulmanos podem ter 4 esposas, e Jacó tinha 4 esposas, e uma das esposas era a preferida. E são 2 filhos dessa preferida. Olha, me arrepia, porque essa história, eu acho que eu já assisti mais de 500 vezes. O Gringo, né? O Gringo. Tá. Assisti José do ontem Egito. de novo, José do Egito. Ontem eu assisti de novo, porque quando eu preciso de acalmar minha mente, que ela está com muita ideia, estou numa fase assim de escrever livros, e aí para acalmar a mente, eu disse, sabe uma coisa? Tem várias versões? Ou se eu procurar vai vir só esse? Não, deve ter 3 versões, mas eu vou te mandar aquela que eu mais... Me manda, eu vou mandar eu quero assistir também. É fascinante, tá aí uma dica. Eu tenho amores, eu não sei se... Bom, o que eu vou falar é clichêzão, mas eu amo. Eu fiz muito tempo regressão, na Scientologia, em algumas outras ferramentas, tal. Nunca tive esse dom, né, como a Suzy tem de acessar naturalmente. Talvez lapsos, mas assim não, né, de forma tão exponencial como ela trouxe aqui. E então eu me encantei desde criancinha, a primeira vez que eu assisti um filme chamado Em Algum Lugar do Passado, com Christopher Reeve, se não me engano, o cara que fazia o Super-Homem, e o nome da atriz eu esqueci. Gente, eu assisti aquele filme, não tô brincando. Sei lá, acho que umas 20 ou 30 vezes. A gente assiste assim. Aquele filme, pra mim, é uma das coisas mais lindas do mundo. Então, assim, se você puder também, assista, porque é muito bonito. Maravilha. E eu sou fascinada, eu sou exagerada. Eu não tenho nenhum número na minha vida que não seja exagerado, nenhum.
Nenhum? Não. Tudo que você perguntar para mim, eu vou dizer, desculpa, vocês vão achar que é mentira, mas é exagerado. Tipo assim, projeção astral, fiz mais de 100 mil. 100 mil? São mais de 200, mas eu trago para 100 para não pouco ficar... efusivo aqui. Por que 100 mil? Desde os 4 anos de idade, todos os dias, de 5 a 10 projeções, todas as noites da minha vida. Então, dá mais de 200 mil. Eu corto pela metade para a pessoa não falar que é mentira. Tenho mais de 60 mil atendimentos gratuitos. Eu tenho muito mais que 5 mil páginas escritas de assuntos do mundo espiritual. Eu tenho 30 livros já esboçados. Eu tenho 9 livros lançados, mas eu tenho 30 praticamente prontos, esperando eu ter tempo de lançar, porque eu não estou vendendo nem os 9 que eu tenho. Então, assim, porque eu sou muito intensa. Aí, quando eu vou ver um filme, um livro que eu gosto, eu sou intensa, eu quero entender o que o ator, no caso do livro, o que o autor pensou quando escreveu cada palavra. Eu quero entrar na alma dele, porque o livro serve mesmo para o autor. Você assistiu Maria, que é recente agora na Netflix? Eu não vi ainda. Assisti. Bom? Tá. Não. Tá. Não. Porque falaram super bem, agora já me deu agora já não tô me lembrando. Como Hollywood é maravilhoso, mas como a essência de Maria, não. Eu tava esperando, desesperado. Porque falaram muito bem. The Chosen, você gosta? Adoro. Acho que é uma visão Não parece que é a versão dele? É mais fidedigna ao que Jesus foi do que o que a gente pode imaginar. É uma das melhores versões que tem. Assim como do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Por mais dolorido que seja, ele chegou muito perto da realidade daquele dia. Aquele que as pessoas desmaiaram e tal. Eu achei bem pesado também, eu assisti. Mas é para pensar que foi isso que ele suportou. Nossa Senhora. Aquele filme mexeu muito conosco, né? Foi. Amor, você se considera uma espiritualista independente? Ou você acha que você segue um movimento e tal? Porque, querendo ou não, por tudo que você trouxe pra gente, é muito uma energia, uma técnica, né? Tô falando isso, gente, só para colocar aqui nos padrões dessa realidade. Uma ferramenta que veio de você. Tipo ressonância harmônica, com o Dr. Lélio Couto. Veio dele, né? A gente não conhece uma outra pessoa que trouxe isso. Eu considero independente se eu considerar que eu sou a fundadora da filosofia e espiritualismo do Brasil. Então, dentro da nossa filosofia, daí eu não sou independente porque eu tenho que seguir o que a gente chama de universalismo. No universalismo, a inclusão é total. Todas as pessoas vieram da fonte. Então, todas as pessoas têm sua razão, mesmo quando você acha que não tem razão. Quer ver que momento mágico? Semana retrasada, na verdade, no Carnaval. O Carnaval, eu tive a graça de ter o trio elétrico dentro da minha casa, porque é na janela da minha casa. Então, onde, amor? Você falou, eu moro perto em Pinheiros, pertinho da Henrique Schalman. Então, na Henrique Schalman, na janela do meu apartamento, esse final de semana era o Timbalada, era o trio elétrico dentro da minha casa, literalmente. As janelas tremiam e batiam. Então eu pensei, em vez de ter raiva, eu vou começar a observar. E eu fiquei olhando lá de cima com um olhar meio crítico, assim, um sol queimando. Aquele povo na cervejada e tudo. Porque eu comecei a olhar assim, eu falei, gente, esse povo é feliz. Tá, cada um do seu jeito feliz, cada um vestido do jeito que queria. Aí eu chamei o mestre, eu falei assim, mestre, o que o senhor me diz sobre esse movimento? Ele falou assim, não, o que você diz? Eu disse, eu acho que eu estou aprendendo nesse momento que eles têm esse direito. Ele falou assim, a partir do momento que você acha que você tem a verdade, você já não a tem mais. A partir do momento em que você acha que você tem a verdade, você não a tem mais. Porque aquele povo que estava lá tinha a verdade deles. Nossa, foi uma lição, Carnaval, fiquei aí mais linda ainda, a Lelê, foi porque isso era 14h, quando começou, 18h exato, eles terminam, é um movimento muito bonito, muito respeitoso, o final. 15 para as 18 horas, eu voltei a olhar lá, então um pouco eu vejo eles em cortejo fúnebre, era o fechamento agora do Carnaval, literalmente em cortejo fúnebre. Todo mundo andando, cantando Beija-me Mucho, e numa tristeza, eles em silêncio, era quase uma oração. Aí eu fiquei realmente observando, chamei o mestre, eu falei assim, mestre, o que é isso? Ele falou assim, Deus está lá. Deus está lá. Tava, como eu disse, era final de festa, todo mundo cansado, poeira, carnaval, mas eles cantando, depois eles cantaram mais de 1000 palhaços no salão. Aí eu não aguento, sem ficar com alguma lição, né? A hora que eu escutei isso, eu falei assim, de repente no salão os 1000 palhaços somos nós, aqui de fora da festa.
Você não acha isso? Olha, Você para de me fazer chorar! essas falas deles, cada fala dessa dá um livro, Lelê. Cada fala eu corro escrever, porque eu dou autoria para eles, porque eu penso, isso é muito inteligente. Aí me fala assim, como eu sei que a autoria é deles? Eu não teria inteligência para tanto. Eu não me acho uma pessoa sem inteligência, mas não para tanto, não para criar essas respostas assim, que são pura consciência de alguém que está elevado, que olha e fala, e daí se eles estão felizes, por que você está incomodada? Sim. Porque você está incomodada, porque se a felicidade dele é ali, naquela confusão, e a tua é na meditação. Isso está servindo para você? O quanto de nós que congregamos algum movimento de consciência, de despertar da consciência, não gosto desse título aí, mas desse despertar da consciência, e que a gente julga, né? As pessoas que estão ali tomando a cervejinha dela, ou a bebida que ela quiser tomar, beijando 3 ou 4 pessoas, ou não beijando ninguém. O quanto a gente julga essas pessoas, né? Quaresma, não sei o quê, que os espíritos estão às soltas, que essas pessoas estão fora da consciência. Será? Será que aquelas pessoas que estão ali sem julgar ninguém, de fato só escolhendo estar em vulnerabilidade, vestidas, homens que estão vestidos de bailarina, mulheres que estão vestidas de policial e por aí vai, será que essas pessoas não estão entendendo um pouco mais da vida do que talvez a gente, que está ali no espaço do julgamento, parecendo fariseus? Será, gente? Interessantíssimo isso que você trouxe. Nossa! Quer ver outro ponto mais bonito ainda, que aí eu gosto de falar da mediunidade pura. Vê só, Lelê, por que a gente joga os espíritos na confusão? Quem disse que só porque tem confusão aquilo está lotado de obsessor e espírito? Há muito tempo atrás, eu realmente, eu me considero assim, eu digo que, gente, eu sou uma treinadora de almas aqui na Terra e eu sou serva dos mestres da luz. Então eu trabalho na densidade. Porque no céu não tem emprego para mim. O céu não tem barulho e não tem poeira. E aliás, o céu é vazio, depois me lembro de contar por que o céu é vazio. O céu é completamente vazio. Então eu trabalho muito na densidade. E eu fui nesses conhecidos como mundos umbralinos e o espírito estava muito triste. Muito triste. Eu falei, por que você está triste? Eu sempre vou lá ver eles. Eu falei, por que você hoje está tão triste? E ele falou assim, tiraram o meu emprego. Eu disse, como assim? Eles falam tanto, que é lá que está o coisa ruim, que é lá que está o obsessor. Não, eu não estou lá. Ele disse, eu posso ser do mundo denso, mas eu não sou burro, não. Eu também sou inteligente. Eu só sou ligado mais na densidade. Então, primeiro que o ser humano não precisa mais dos espíritos para obsediar, porque eles estão obsediando eles mesmos. Olha as redes sociais, um ser trevoso me falou, olha as redes sociais, nós estamos perdendo nosso emprego. Literalmente, nós não temos espaço mais no planeta Terra, porque a humanidade, ela está enxovalhando tanto a nossa presença, eu não estou lá. Ele disse, e terceiro, você acha, ele falou bem assim para mim, você acha o seguinte, eu estou aqui no mundo da densidade, nesse mundo das sombras, e eu vou olhar o planeta Terra e eu vou escolher quem eu vou obsediar. Por que eu iria no mendigo de rua? E por que eu iria no doente no hospital? E por que eu iria no morto no cemitério? Me dá um motivo para eu ser pior que você. Se você tivesse que escolher agora, está o planeta ali para você obsediar, esses são os únicos 3 lugares que você não iria. Esse eu quero estar na lancha do rico. Eu quero estar no uísque do que bebe. Claro! Ele é o quê? Ele é mais burro que eu? Porque ele falou, se coloque no meu lugar agora, olhe o planeta e escolhe quem você vai obsediar. Ou você acha que você vai obsediar como ele falou, o mendigo de rua, ou a mulher doente lá se tratando da sua doença, ou de repente você vai se encostar num bispo. Você vai se encostar num ancião que acha que é o dono, ou você vai se encostar na prostituta. Um palestrante que tem uma voz ali de 1 milhão de pessoas, de não sei quanto. É isso. Ele falou assim, não, nós vamos escolher estar onde você também queria estar. Eles, por que vocês jogam nós na miséria? Pior do que isso, falar assim, não, esse obsediado que tem um vício de álcool, realmente pode estar com um obsessor, que está ligado no álcool, até o momento que ele me sirva como energia. Quando não servir mais, eu uspo. Por isso,
infelizmente, ele vai para a sarjeta. Porque enquanto nós estivermos cuidando, os nossos não vão para a sarjeta. Olha isso. Isso não é fantástico de pensar? Sensacional. Você sabe que isso está falando, me lembra de uma entrevista que eu assisti há pouco tempo, amores, de um rapaz exponencial, tipo, de forma exponencial. Ele está de forma exponencial no meio espiritualista, não me lembro do nome dele. Ele dá entrevista em tudo quanto é lugar. E ele falou que, eu achei bem... Não é que é duvidoso, eu achei diferente e talvez faça sentido, vai. Não sei se tem uma verdade ou não, e olha que eu trabalho com isso, hein, gente. Mas ele falou assim, nada retira um espírito de perto de alguém se aquele espírito não quiser sair. Nada. Pode ter vela, pode ter oração, pode, diz ele, né, o olhar dele. Porque ele vê, ele falou assim, nada. Eu já vi pessoas fazendo N questão. Sabe se qual é o não quiser contrário sair, disso? não sai. Qual é o antagônico disso? Nada coloca se você não deixar. É isso. É sempre o antagônico. Nada. Se você não deixar, nada chega. Em compensação, se você deixar, nada tira. Então, você como não deixar? Ah, agora sim. Agora vamos Me começar dá a falar de dicas coisa pra boa. gente. Papel e caneta, anota aí. Como não ficar obsediado. Olha só, eu vou dizer que é praticamente impossível. Jesus foi tentado no deserto, Maria foi tentada no momento da cruz. Então, assim, se nós olharmos mesmo os grandes avatares, as grandes supremas personalidades de Deus, passaram por essa dificuldade. Buda na figueira, tudo isso passou. Então, a questão não é não ser obsediado. Você não pode ficar muito tempo ali. É observar que você entrou no buraco. Aí, como é que o mestre me ensina? Ele fala assim, ó, você caiu no poço. Por que cavar o fundo se você sabe que só tem lama? Se você sair para fora, eu tenho um copo de água limpinho, prontinho para você. Então, o segredo não é não cair, é não ficar muito tempo na queda. Gente, eu tô achando que a Suzy Mariá, ela não é terapeuta, ela não trabalha com luz, nada, ela é uma poetisa consciencial. Ela mentiu pra gente. Porque tá sendo tanta poesia que essa mulher tá trazendo pra gente, que a gente fica assim, ó. Eu não quero falar, eu quero só ouvir ela, de verdade. Eu acho que ela mentiu pra mim e pra você. Eu acho que ela é uma poetisa da luz. Uma das enviadas de Deus, como todos nós, né? Tá gostando, amor? Oh, eu tô encantado! Que coisa linda, né? Como é gostoso você poder investir o seu tempo, eu não vou falar parar o seu tempo, investir o seu tempo para se abastecer de luz. Amores, em vários momentos também eu me percebo desconectado, estrupiado, né? E aí eu vou ali, ouço alguém, né? Eu procuro ali no meu Spotify ou no meu YouTube. Então, se lembra que você tem o poder de escolha. Se você não está se sentindo bem agora, se você está passando por algum movimento pesado, se agora você está passando pela noite escura da alma, se você está se sentindo triste, vazio, sozinho, o que for, existe alguém que pode contribuir com você. E pode ser a distância. Lelê, não tenho dinheiro para pagar. Tá tudo bem, você pode não ter dinheiro para pagar, mas procura ali alguma pessoa que fale sobre luz, que fala sobre consciência, que fala sobre iluminação, histórias bonitas filosóficas. Tem tanta gente boa, gente, tanta gente incrível. Eu te garanto que 10, 20 minutinhos, 30 minutinhos, quiçá você ouvindo alguém, a tua frequência vibracional vai mudar, porque você vai se lembrar de quem você é. E é algo mais profundo, não é cognitivo, não é lembrar com a mente, é a sua alma se lembra de quem você é. Então, saiba que muitas vezes você pode estar escolhendo estar aí, porque tem algum tipo de ganho secundário. Se não escolhe, tem como sair. Tem um monte de contribuição gratuita para você sair desse lugar que você está. Para de cavocar o fundo do poço porque tem lama. E tem dois grandes momentos, eu vou te falar de onde que vem a poesia. Tem dois grandes momentos para você exercitar a humildade. A primeira é quando você não está bem. Você não está bem? Procura ajuda. A segunda é quando você está bem, ajuda alguém. Olha isso, dois grandes momentos para exercitar a humildade. É os dois grandes... Não estou bem, não, a vida está toda boa, então seja humilde, ajuda alguém. Não está boa, procura quem te ajude. Os dois... É lindo, né? Quem me ensinou essa poesia toda? Eu chamava. Quando eu tinha 7, 8, 9 anos, esses cadernos que eu tenho guardados desde pequena, todos são poemas, todos são. Tudo o que Lafayette me ensinava, é um dos espíritos que me criou, tudo que ele me ensinava fechava em poesia, tudo. Aí eu estou aqui pensando... Por isso que a sua fala é assim. Eu acredito, porque é quase 60 anos com um poeta que rima tudo o tempo inteiro. E tudo ele me mostra
o outro lado, a outra versão. Às vezes eu estou crítica com alguma coisa e falo, não, isso aqui eu tenho certeza que é assim. Ele sempre vai me mostrar outra versão. O papel de um verdadeiro mestre não é te agradar, é mostrar um ponto de vista diferente do seu para te confrontar. O verdadeiro mestre te confronta o tempo inteiro. Então, quem teve um Justino, quem teve um Lafayette, quem teve o Chama, quem teve uma madre como eu tive, nesses espíritos que me criaram, nesses 12 espíritos que eu rendo tanta glória por eles, mas Lafayette era um grande poeta, eu chamava de minha mão poeta. Eu estava um dia num questionamento, Lele e todos vocês, muito profundo. O questionamento é, quem somos nós? Nossa, eu queria saber quem somos, entrei numa paranoia. Daqui a um pouco eu fui retirada, literalmente, isso acontece muito comigo. Eu sou retirada e eu não tenho controle. Quem dera eu tivesse controle, eu era dona do mundo. Mesmo acordada, né? Acordada, eu sou transportada instantaneamente. Só que eu não tenho controle, é para onde eu vou e quando eu posso voltar. Então, eu estava naquele questionamento, daí um pouco eu fui levada. Eu estava no mundo espiritual assim, olhei, Lelê, o jardim era o jardim mais lindo que eu já vi na minha vida. Mas era assim, olhei do alto, e aquele jardim de todas as cores, texturas, tamanho, mas tinha flor demais, mas nenhuma era igual à outra. E eu fiquei admirando aquele jardim, foi gigante, assim, do tamanho da terra de jardim. E no meio tinha uma clareira, branquinha, sem nenhuma plantinha. Aí eu olhei aquilo e falei, mestre, eu entendi o jardim, eu entendi. O que é essa clareira? Naquele momento, Lelê, esse mestre Lafayette tão maravilhoso, ele parou a me dar um déjà vu divino de contato espiritual, porque naquele momento surgiram muitos anjos. Eles tocavam trompetes e aquilo estrondava no meu ouvido, era muito harmônico, e de repente os anjos cantaram assim: Espírito de luz, que vive nos jardins, cheio de fé, cheio de amor, quem é, Senhor? É Jesus, o Cristo amado, que foi crucificado, trazendo em si minha luz, pois trago em mim sua cruz, que traz em sua glória todo o seu louvor, que tem em sua voz todo o seu labor. Naquele momento eu me ajoelhei e insisti, Espírito de luz que vive nesse jardim, cheio de fé, cheio de amor, quem é, Senhor? E ele responde, é Jesus, o Cristo amado, que foi crucificado, trazendo em si tua cruz, pois trago em mim a sua luz. Lelê, precisa de mais contato poético espiritual que esse. Isso é o mantra da minha vida. O tempo inteiro, qualquer dificuldade que eu tenho, eu lembro, Espírito de luz, que vive nos jardins. E aí eu perguntei para Deus, quem são essas flores? Ele falou, vocês são as flores do meu jardim. E nesta clareira é onde todos os dias você talvez pregue Jesus na cruz, para que Ele possa te libertar dos teus próprios medos. Foi uma das visões mais fantásticas que eu tive com o poeta Lafayette. Terminamos, tá? Vai acabar com a minha maquiagem. Gente, que coisa linda. Isso não é lindo? Olha, eu falei, reverbera linda na minha alma. Eu tenho tantos momentos desses. Coisa linda. E todas as pessoas podem ter esses momentos, Lelê. Todas. Se você estiver em estado de permissão, não é porque eu estou aqui do lado dela. Isso vai te tocar da mesma forma, né? Para energia não tem esse negócio, gente, de localidade, localização, tempo e espaço. Não existe isso. Por isso que a gente se emociona tanto com um filme, com uma música, com uma história, né? Então, se você estiver em estado de permissão aí, sem julgamento, quanto a tudo que está sendo trazido aqui, só recebendo disso, eu te garanto que também você vai acessar movimentos energéticos tão bonitos como esse que eu estou sentindo aqui. Querida, que coisa linda, Suzy. Eu te conheci lá, mas eu estou te conhecendo tão melhor agora. Eu tenho histórias para contar, Lelê, que eu precisaria de anos, não é nem de dias, porque eu vivo essas histórias o tempo inteiro.
Todas as pessoas podem viver isso. A minha vida material, executiva, 45 anos no agronegócio, trabalhei a minha vida inteira. Trabalhei No agronegócio? No agronegócio. Eu aposentei executiva de multinacional norte-americana, no agronegócio. Um mundo absolutamente capitalista. Paralelo a isso, há 40 anos eu tenho junto com os amigos e médiuns a nossa casa de oração, onde gratuitamente a gente estuda esses movimentos desses mestres, essas palavras e essa doutrina linda toda, os livros de Kardec, Muitas Vidas, Muitos Mestres, o livro de Agostinho, que é a paixão da minha vida. Então, conheço o livro de Agostinho? Confissões de Agostinho. Confissões de Agostinho. Tradução de Beatriz S.S. Cunha. É melhor que a Bíblia. Gente, Agostinho, como Santo Agostinho, como o pai, né, da filosofia patrística, que eles chamam da filosofia católica, foi o grande precursor de tudo isso, foi mais ou menos 400 depois de Cristo, é algo fenomenal. Confissões de Agostinho de quem? Beatriz S.S. Cunha. É a melhor tradução que tem. Esse livro é tão fantástico, ele escreve esse e escreveu A Cidade de Deus. E quando você lê um livro desse, A Cidade de Deus, quando você lê um livro de uma profundidade de um Agostinho, aí você entende que você pode se conectar com ele o tempo inteiro, porque é muito ensinamento. Eles são muito bons. Agora, não vou esquecer de uma coisa que você trouxe, que eu quero muito saber. Por que o céu é vazio? Eu ia esquecendo de contar. Veja bem, Lelê, quanto mais, olha a lógica do mundo espiritual, quanto mais evoluído você for, ou mais consciente você for da fonte, mais você tem que vir salvar quem está longe da fonte. Se eles ficassem no céu, seria um desperdício de universo. Então, o grande papel é, quanto mais consciente você tiver, mais você vai trabalhar. Então, todos eles estão trabalhando, que é o servir. Sabe quem falou isso a primeira vez, que a gente tem registrado no nosso mundo do Ocidente, porque no Bhagavad Gita tem também, nos Vedas indianos também, mas Isaías, século 5, 6 antes de Cristo, quando Isaías entra numa gruta para tentar encontrar Deus. Desculpa, esse é Elias. Quando Isaías entra numa gruta e está falando com Deus, e Deus fala para ele assim, Isaías, quem vai falar da minha palavra? Quem vai fazer o meu trabalho nessa terra? E Isaías diz, eu, Senhor, eis-me aqui. Que é uma lição para o resto da vida sobre a espiritualidade. Eles são, literalmente, eis-me aqui. Então, se você chamei Arcanjo Miguel agora, eis-me aqui. Eu chamei Maria, eis-me aqui. Chamei Buda, eis-me aqui. Quanto mais evoluído for, mais eles estão à disposição de vir até você. Sabe qual é a transição planetária? Em vez de ter esse movimento grandioso de trazer esses avatares até nós, é nós irmos até eles. Pensa a diferença. Um avatar, um Arcanjo Miguel, você chamou, ele vem, incorpora em você, esse é o nosso mundo espiritualista, incorpora em você, vai lá falar um pouco de pessoas e vai estar ali atuando. Agora imagina nós, os 8 bilhões, subindo ao mesmo tempo, acessando a mesma energia. A gente pode fazer isso. A mudança de consciência é a consciência do tempo inteiro, trazer eles para o nosso mundo e nós nos levarmos ao mundo deles. Tem alguma dica, assim, que... Eu sei, gente, para consciência, né? Não é uma receita de bolo. Mas não custa nada, né? Vai que ela tem aí 3 dicas interessantes para entrar num flow, numa energia para que a gente consiga expandir. Tem 3 coisas que você... 5, não sei. Que você poderia dizer para a gente seguir e que a gente vai conseguir ter mais expansão mesmo, sei lá. Vou falar algumas que são aleatórias e depois eu dou uma receita de bolo. Mas a primeira aleatória, se você é da oração e nunca rezou o rosário, reza o rosário. Eu juro que o céu se abre. É uma coisa assim, as 50 contas do rosário. Aí eu falo assim, mas como que reza? Tem gente até que me fala assim, eu nunca vi um rosário. Tranquilo, você vai rezar um Pai Nosso na primeira conta, depois 10 Ave Maria, um Pai Nosso 10 Ave Maria e tem a ladainha das 55 orações. A tua alma se rasga no meio. É algo indescritível. Na 10ª, na 20ª, na 30ª, na 40ª, na 50ª oração, acontece uma fenda no universo. Então, uma é para quem é da oração e nunca rezou, rezar o rosário. Quem é rezadeiro do rosário sabe que daí o efeito dele é outro. A outra é você buscar passe ou benzimento. Procura.
Porque, de novo, vai fazer o quê? Vai fender esses véus que te trancam e vai te pôr no universo. A outra é procurar vencimento. A terceira, uma das que eu mais uso, a música que você mais gosta, escute ela por 1 hora, a mesma música. Chega um momento que acontece o milagre. Porque no início você pode começar, você gosta, um pouco você fica cansado, deixa a música, 1 hora. A mesma música, uma vez atrás da outra, aquela letra. Tem um momento que aquela letra se faz real e entra dentro de você. Então a outra é a música. A outra é a meditação, porque meditar é eu ditando para mim mesmo. É você pôr na sua frente uma frase que você quer muito. Vamos falar que você fale, eu queria a resposta de quem somos nós. É ficar ali, quem somos nós? Mantrando. Quem somos nós? A pergunta. Tem um momento que você sai da pergunta e vai para a resposta. Você se joga no mundo da resposta. E o quinto é um mantra em sânscrito. O que eu mais gosto, que eu considero um dos mais poderosos. Tem muitos, mas muito. Tem mantra pequenininho, mantra grande. Mas é o mantra Gayatri. Entra no Google, põe Gayatri Mantra. Om Bhurvasvaha Swaha, Om Tat Savitur Varenya, Bhargo Devasya Dhimahi, Yoyoda Prachodaya. Repete. Que lindo isso. Esses cinco movimentos, eu digo que eles rasgam o universo e te jogam dentro deles. E quando você sabe, uma vez, um portal desse que você entra, você nunca mais esquece o portal. Mantra Gayatri. É maravilhoso. Amores, anotou aí. Vocês sabem que não são todas as pessoas que fazem, e tá tudo bem também, né? Tem pessoas que, é o trabalho delas e eu super respeito também. Muitas vezes, tudo que está sendo dito aqui, inclusive essas 5 formas aí, né, de você ter mais expansão de consciência, encontrar a Deus, ou entrar no fluxo de Deus, isso daí você poderia ter pago um preço um pouco nobre para ter essa informação, e você teve aqui gratuitamente. O que você achou disso? Conseguiu anotar? Anota, volta aqui esse vídeo e anota tudo que você passou, tudo que ela passou, porque ela entende do que ela está falando. E eu sinto, sabe, sente no coração essa verdade. Tem gente que, eu não estou julgando mais uma vez, mas é só uma percepção, que às vezes traz uma questão, né, se você está assistindo um vídeo, não sei, parece que aquilo não tem uma verdade, eu consigo sentir, eu não sei te explicar. Que nem eu falei da fala do André, quando não tem verdade naquilo, tudo que você trouxe até agora, no meu campo, tem muita verdade. Porque é deles, não é meu. A autoria não é minha. Eu estou junto com todos nós, aprendendo tudo isso. E talvez uma das diferenças que eu falo para todo mundo, gente, 55 anos não é pouco. É 55 anos todos os dias. Multiplica isso por 365 e vai dar para ter uma ideia de o que é o eis-me aqui. Eu estou à disposição deles. Lele, eu estou. Eles já me puseram em cada teste. Falei que ia dar daí a receita, né? Daí eu falo do teste. A receita, então. Primeiro, escolhe um desses 5, porque qualquer um vai abrir esse universo. Agora, uma receita que eu uso muito, que eu aprendi com meu amigo Marlus Paiva, que é o Solução Divina. Você tem um problema, você quer uma resposta? Escreve ela no papel. Põe outro papel por cima e escreve Solução Divina. Deixa ali. Deixa, de vez em quando você vai olhar. Tem um momento que, por alguma mágica do destino, a resposta é escrita embaixo. É algo assim, e eu estou dizendo para vocês, gente, vocês conseguem materializar isso. Acontece. A resposta se materializa embaixo? Ela se materializa. Ou o problema é solucionado? A resposta que você precisa. A resposta, a solução divina. Dá um exemplo tolo. Nossa, muito tempo. Esse eu posso dar porque faz muito tempo. A gente precisava urgente de um carro porque os nossos filhos eram pequenos e precisava levar para a creche e não dava mais, não tinha como, com 3 filhos pequenos, como resolver isso. E nós precisávamos de uma solução divina. E aí eu escrevi lá, preciso de um carro. Como? Eu não sei. Mas no outro dia, eu fui na empresa e os diretores se reuniram e falaram assim, Suzy, o seu trabalho é tão grandioso aqui, e nós nos juntamos por algum motivo para reconhecer você. Escolhe o carro. Eles não sabiam que eu precisava de um carro. Escolhe um carro. E a empresa me deu um carro. Mas eu sou tão grata a isso, porque naquele momento eu sei, quando eu ponho solução divina, eu não posso dar resposta. Eu tenho que aguardar a resposta. Isso é para tudo, para a doença.
Essas doenças que a gente fala, de repente aconteceu um milagre, a pessoa não tinha a menor chance e se curou. Tem tanta possibilidade, Lelê. Então, ponha o seu problema, escreve outro papel em cima, solução divina, e lê só solução divina. Não lê o problema já está lançado. Solução divina, solução divina, solução divina. Gente, olha essa dica. Eu nunca vi, poderia ter ouvido já, né, e mesmo assim ser forte, ser profundo, mas eu nunca vi essa dica sendo dada. Aliás, eu acho que nenhuma das coisas que ela trouxe aqui, mesmo as histórias ou mesmo as dicas, eu nunca vi ninguém trazendo. Então anota, não deixa você sair daqui, não se deixe sair daqui do mesmo jeito que você entrou, tá? Porque lembrando como Einstein disse em algum momento, em tempos de outrora, não tem como a gente resolver um problema com a mesma mentalidade de quem a criou. Então, abre teu coração. A grande maioria das questões que a gente tem nessa realidade, para não conseguir ir além, são os nossos pontos de vista fixos, né? Isso é assim, isso é assado. E se não fosse da forma que você está pensando? E se existia uma boa nova espiritual, linda e mágica, esperando para acolher você e ser uma contribuição para as suas questões? Amor do céu! Isso não vai resolver os nossos problemas, mas vai dar um caminho diferente. É isso que eu falo para as pessoas, por isso que é a solução divina. O problema está ali, ele está colocado, é ver ou achar uma solução que te tire daquela situação. E você sai. Lelê, a mediunidade, a paranormalidade é inerente ao ser humano, é para todo mundo. O que nós falamos até agora aqui, mais de 1 hora, é só sobre como acessar aquilo que por herança é teu. Sempre foi. Você tem alguma ligação, ou teve alguma ligação, ou leu alguma coisa já das obras da Zíbia ou do Gasparetto? Bastante, nossa. Esse dia atrás eu estava olhando há quanto tempo ele partiu. Eu disse, gente, tem muito tempo que ele partiu. Eu fui olhar, não, acho que não deu 15 anos, 12 anos, uma coisa assim. Eu falei assim, gente, ele faz muita falta no mundo, porque muito disso que eu aprendia, eu via ele no programa, acho que era da Band, né? E ele era enfático, enfasivo, falava, ficava meio bravo, dizia, me lembra os mestres, um bom mestre não é doce. Nossa! Um bom mestre não é doce. Gasparetto nunca foi doce com ninguém. Olha isso, que forte. Então, já serve pro meu marido, que não sei se ele tá ali, tá aí? Não, né? Um bom mestre não é doce. Tem que aprender a ser mais... Mas isso é muito lindo, né, gente? E também acho que toda essa energia que o Gaspa tinha para as facilitações dele era a energia que se requeria na época. Era dessa forma. Talvez se fosse muito na amorosidade, não ia acontecer. Precisava dessa energia mais ríspida, mais de pai, né? Olhando com o olhar sistêmico aqui, não era a energia da mãe. E que interessante isso. E não é doce, isso não quer dizer que ele não é amoroso. Claro! Eu senti amorosidade em tudo só que ele é trazia. firme. O meu mestre Justino, nosso mestre Justino, ele foi o mestre, talvez se você olhasse, você ia falar assim, esse mestre é cruel. Ele não tinha dó de tuas lágrimas, não. Ele falava, o que você quer? Que eu seque? Eu não sou fabricante de lenço. Falava desse jeito. Eu não sou fabricante de lenço, Ué, você que está produzindo as lágrimas? Ele era muito duro com a gente. Só que depois, com o tempo, a gente via que o amor dele é que nos tirava do comodismo, do sossego. Ele ensinava que a prosperidade é para todo mundo, que nós merecemos a saúde, que nós merecemos um bom amor, que merecemos a paz. Né? Então, o que fazia? Facilitava uma vida que, naturalmente, nessa terra não vai ser fácil. Esperar facilidade na terra? Não, é prova e expiação. Nossa categoria ainda não é regeneração. Né? E mesmo na regeneração as provas continuam, mas as expiações caem bastante por terra. Mas o planeta Terra é um planeta escola, né? Isso é uma super escola e nós somos crianças barulhentas. Infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque tem pessoas que já se cansaram um pouco desse movimento, né, gente? Infelizmente, a gente ainda aprende através do contraste, né? A gente ainda precisa de luz e sombra, não ter uma coisa para dar valor para aquilo que a gente perdeu, ou ficar muito tempo sem para quando tiver, falar, nossa, agora eu tenho, e ter gratidão por aquilo. Infelizmente, ainda é assim, mas eu sou positivo, eu acho que em algum momento a gente vai sair dessa. Essa é a
transição. Em algum momento a gente vai sair dessa e a gente vai viver o mundo com um olhar mais diferente. Amor, agora eu queria saber do seu trabalho. O que é essa técnica de frequenciamento, de leitura... Não, frequenciamento e leitura mediúnica. Isso. É basicamente tudo que você já me trouxe. Leitura, é o mesmo trabalho. Não, leitura de campo, frequenciamento, leitura mediúnica, leitura vibracional, leitura energética, é tudo a mesma coisa. É a técnica... São só nomes. É só o nome, mas é a técnica de ler que emoção está atrapalhando a tua vida. Tá. E não tem quem não aprenda. A técnica de ler emoções. E quando eu leio as emoções, e aí por que as que estão atrapalhando? Porque as que estão ajudando eu não preciso te alertar, você sabe. Você canalizou? Eu nasci com ela. Então, não posso dizer que eu canalizei, eu vou dizer que eu aprendi em algum momento das minhas vidas, mas com o professor Darcy Cabral, em 1983, que foi o curso que eu fiz, ele já falava dessa leitura de campo, só que ele falava para o lado psicológico. Ele dizia, gente, as emoções estão impregnadas na sua energia, elas estão à volta dos seus pensamentos. Se você conseguir entrar nessa emoção, a gente consegue dar subsídio para a pessoa tomar boas decisões. E você dá curso formando pessoas ou você atende trabalhando essas questões nas pessoas? Ou as duas coisas? As duas. Como terapeuta eu atendo com frequenciamento e eu dou um curso, abri agora a turma de 2025, eu dou um curso especificamente ensinando essa técnica. Quando começa? Começa dia 17 de abril agora. Já tô interessado, hein, bebê? Já tô interessado, vou ver esse link aí, porque o seu trabalho, além de ser lindo... eu tenho coisas que expandem no meu campo, gente, né? Quando você começar, e não é um dom só meu, tá? Esse dom todos podem ter, se você começar a ter mais consciência vibracional. É que nem consciência corporal, gente. Na academia, consciência de dança. Tem pessoa que o povo fala que tem 2 pés esquerdo, que não sabe dançar. É isso. Se você fizer muita aula de dança, você vai começar a dançar também. Então, essa consciência vibracional que você vai tendo... Quando você atende muito, no meu caso, quando você trabalha muito com esses movimentos, expande, contrai, né? Então, está expandindo muito isso que ela está trazendo desse curso. Aliás, se você também quiser, depois no final ela vai dar aqui as redes sociais e tudo mais, para você já escolher fazer também. Amor, e basicamente, nesse atendimento, você percebe quais são as emoções que estão entravando a vida da pessoa, para que ela entre ali e consiga ir além. Ela passa a ter entendimento do que está acontecendo. Você entendendo o que está acontecendo, você alivia todas as pressões que você fazia sobre você. Deixa eu dar o exemplo, um dos mais lindos que eu já tive, e tenho autorização, inclusive, para falar a pessoa que foi, mas ela encomendou um frequenciamento. E quando, assim, eu faço normalmente online, eu tenho alguns atendimentos presenciais, mas eu viajo muito, então 95% é online. Aí eu estava, é mais fácil, a gente atinge o mundo todo e a energia é a mesma. Mas eu estava com a pessoa na telinha e foi muito interessante. Eu entro no campo instantaneamente, mas também depois de 60 mil você sabe fazer, né? E no que eu entrei no campo, eu paro mesmo, eu paralisei e falei assim, eu não vou nem te frequenciar mais. Isso que foi? Eu disse, porque você tem a culpa por 20 mil mortes. E a pessoa, ela teve uma catarse instantânea. Ela falou assim, desde pequeno, eu falo para minha mãe, eu não sei porquê, mas eu sei que recaem 20 mil mortes sobre mim. Então, ele tinha curiosidade sobre vida passada, sobre o que podia ter sido isso. Eu falei assim, não vou nem frequenciar. Você vai um templário cruel. Você passava nas vilas e passava espada em todo mundo. Ele entrou numa catarse. É tão fantástico que ele saiu instantaneamente da bebida e de não cuidar dele para hoje ser um grande médium. Fez um ano essa semana que eu falei com essa pessoa. Não só um grande médium, virou um grande escritor e está maravilhado, canalizou um sistema, não bebeu mais. E ele falou assim, eu tinha a culpa, mas não sabendo de onde que era a culpa, eu só me destruía. Agora eu vi que eu posso corrigir. Então, uma informação salva uma vida. Esse foi o caso extremo, assim, o mais lindo e o mais rápido. Mas, normalmente, em 10 minutos, a gente consegue ler qualquer tipo de energia. Ler a energia do ambiente, ler a energia da pessoa, ler a energia das emoções da pessoa, ler a energia da ancestralidade da pessoa, das vidas passadas e consegue ver o futuro.
E é de forma psíquica, não tem alguma coisa que você usa, um cristal? Nenhuma ferramenta. É você e é você. Todo mundo sabe fazer isso. O curso, o que eu faço? Eu relembro as pessoas de que elas sempre fizeram isso. Eu acredito nisso piamente, porque eu fui fazer o curso de registros da Caixa. Vou te contar aqui mais coisa. Fui fazer o curso lá, sei lá, 4, 5 anos atrás. Falei, nossa, é agora, né? Porque eu tenho essa coisa de mediunidade já bem aflorada. Aí você vai fazendo algumas técnicas para você deixar isso mais, né, mais bonitinho, mais encaixotado ali. Fui fazer o curso, no meio do curso o professor falou assim, não, então, todo mundo é um leitor, né, a gente só vai falar sobre isso e depois a gente vai fazer as trocas. Aí eu, como assim? Cadê o curso? Mas como assim? Não vai me explicar? Explicou mais ou menos assim uma coisa, mas não tem uma iniciação, uma tal, todo mundo pode ler. Então, isso que você me traz é muito profundo, porque me lembra disso também, que eu falo, cara, e é amedrontador, né? Quer ver que legal. Um exemplo do curso? Eu trago muito exercício, ele é ao vivo, online ao vivo, não é gravado, porque cada caso é um caso e cada turma é uma turma. Mas tem um exercício que eu faço mais no final, em que eu pego uma figura de um local, de um ambiente, e eu fico mantrando uma semana naquela folha, naquele slide. Quando chega na aula, eu tiro a informação do slide. Eu ponho só ele em branco. E, num caso, e às vezes ponho alguma coisa. Por exemplo, nesse caso que eu vou falar, que eu não vou repetir ele em curso, eu escrevi assim, este arquiteto nasceu em 1872, se eu não estiver errado. É só isso. Só pus esse detalhe, para a pessoa ter uma conexão. E pus, o mais lindo é saber que 80% respondeu Notre Dame. Era a imagem que eu fiquei 7 dias pensando naquela folha. Do nada, se você olha um slide em branco, 80% respondeu Notre Dame, os outros 20% responderam, teve um incêndio, é um local onde se contou muitas mentiras, conglomerado de religião ou catedral antiga. 100% acertou, sendo que 80% acertou um nome. Aí eu pus Castelo de Windsor, e eu tinha posto Castelo de Windsor, o caso da Kate agora que está com câncer, a Rainha Elizabeth que não tinha morrido, e o príncipe Charles e a família da Lady Diana. Eu pus as fotos e pus o Castelo do Windsor. Na Diana, desculpa, já tinha morrido porque é da Kate agora. Então eu pus a rainha que não tinha morrido. A Diana, o Charles, os filhos, os netos da Kate, a Kate e a rainha. E o castelo. E fiquei a mesma coisa. Você impregna de energia aquele slide. E tirei tudo isso e pus o slide. Pus o endereço, quadrar, alguma coisa. E não pus nem o país. Ou a cidade, porque se eu ponho Londres, aí iam desconfiar. Então, pus só isso. E as pessoas responderam, neste local tem isolamento, tem hierarquia monárquica e tem alguém com câncer. E ela estava justamente no castelo, isolada para curar o câncer. É fantástico. De onde que eles tiraram? Do registro. Todos os registros estão no universo. Você percebe como é profundo se você escolher... E assim, tira esse ponto de vista de que, sobrenatural. É natural. Não tem nada de sobrenatural. Todo esse movimento energético, espiritual que a gente está trazendo, todo mundo acessa. E todo mundo também sente. Sabe quando você encontra uma pessoa que você talvez até goste, e essa pessoa te conta uma história, e você sai de lá estrupiado. Essa pessoa estava um puleiro de Egum. Ela estava cheia de coisa arada, e você, por dó, né, que ali se associou, baixou sua frequência, pegou lá o Egum tudo estrupiado. Bebê, o que é isso? É energia. É energia. Quando você tem uma troca com alguém, que você sai pesado, sexualmente falando, ou enfim, algum outro movimento, isso é energia. Todo mundo conhece, todo mundo lida bem com isso. Só que algumas pessoas são tão mentais que elas não escolhem falar sobre isso e está tudo bem. Só que o meu ponto de vista é que agora a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa começar a entrar mais nesse movimento. Não tem mais espaço para os estúpidos na Terra. A gente precisa, estúpidos vibracionais, tá? Estúpidos energéticos. A gente precisa começar a olhar mais para esse movimento. Não dá mais. Amor, com base nessa sua técnica de frequenciamento, de leitura de frequenciamento, você acha que a Terra está indo para um lugar bom? Como que você vê o futuro da Terra daqui para frente, assim? Eu acho, sim, está indo para um lugar bom, mas eu acho que ela está no olho do furacão. Ela está no momento em que a sombra e a luz estão se encaixando dentro das pessoas, qual que você alimenta mais. Então dá a sensação de caos total. Mas eu tenho uma informação que também, não falei para ninguém não, essa é só nos meios mais fechados. É em primeira mão?
Primeiramente. Para, você queria ver João Kleber. João Kleber, um bom amigo meu. Quando tem a morte ou não de Jesus, mas a partida de Jesus para o mundo espiritual, nós fizemos uma pergunta para o mestre naquela época, e essa pergunta eu sempre lembrei dela, porque eu nunca comentei mesmo com ninguém. Quanto tempo levaria? Você está falando de uma... Gente, peraí, que talvez você não está entendendo. Eu entendi também agora isso. Ela está contando de uma outra vida, tá? De outra vida. Que ela estava viva quando Jesus fez a passagem para o outro lado do véu. Isso. Tá bom? Eu já estou aqui explicando porque Que galera... bom. Como assim? Faz o disclaimer. Eu entendi. Aí eu perguntei, eu disse, quanto tempo nós vamos levar para compreender esse ato, isso que nós escolhemos? E ele falou muito claro, ele disse assim, 2000 anos para a transição, mais 2000 anos para vocês se entenderem. Então, por mais que eu seja positiva, faltam 2000 anos ainda. Tem muito chão pela frente, Lelê. Nossa, eu não vou estar não vou estar vivo nesse corpinho, né? Você volta muitas vezes. Vai ainda muito tempo, porque a transição uma trajetória, uma ponte. Mas depois da transição nós temos que efetivar o novo modelo de regeneração na Terra. Não acontece de repente. Então lá se vem aí mais 2000 anos e quem sabe daí sim a parte positiva. 2000 anos menos cruéis, porque olhar os 2000 para trás, o planeta foi cruel. Você falou uma coisa muito interessante. Eu queria... Não dá para passar por isso sem falar nada. Você falou sobre... quando Jesus morreu, ou quando ele foi tirado, quando aí se fez assim, né? Tipo, não quero entrar nessa seara. Existem vertentes que falam que Jesus morreu na cruz, como a gente conhece aí e tal. Só que eu já assisti vários vídeos, li livros sobre isso, tratados, documentários, que Jesus não morreu. Uns contam que ele foi para a Índia, ficou lá, estudou lá, fez o curso não sei o que. Casou com Maria Madalena, teve 2, 3 filhos. Outros contam que foi no Japão, num lugar no Japão, que tem até outros um túmulo na Escócia. dele. Isso, na Escócia também tem. Na Escócia também tem. E tem um túmulo dele que o rei, príncipe, sei lá, da Arábia foi lá esses dias, do sultão, acho que da Arábia, foi lá visitar. Então, por que ele foi lá visitar? Só que ele casou também, teve não sei quantos filhos. Qual história é a verdade? É a verdadeira? Tá sentindo o cheiro de vela? Tô. Vocês acenderam uma vela, gente? Não? Foi a equipe técnica lá testando nós. Que eu não faço entrevista. Olha. Cheiro de vela. E o cheiro é agradável. De vela é agradável. Muito agradável, é. Cheiro de trabalho, cheiro de magia. Você sabe, olha, Lelê, essa madrugada você me fez essa pergunta. Mas eu lembro com clareza para te falar isso. Tá registrado lá na minha agenda. Pergunta do Lelê, se Jesus morreu ou não. Estou falando. Essa era 4 da manhã, eu acordo muito cedo, 2, 3 da manhã eu estou em pé. E aí eu pensei, na entrevista de hoje, Lelê não vai... E olha que eu não ia te contar jamais, se você não fizesse pergunta, eu ia para casa frustrada. Mas ele tinha essa pergunta, né? E eu perguntei para o mestre, mestre, qual é a verdadeira história? Porque eu conheço muitas histórias, e conheço a que eu conheço. Primeiro, ele realmente não morre na cruz, ele não estava morto. Isso é um fato, é tão real que se pegar o Santo Sudário de Turim, por mais controvérsia que tenha, mas o sangue que tem lá é o sangue de alguém que ainda estava vivo, por causa do plasma do pulmão. Então, é um sangue de alguém que ainda estava vivo. Mas Jesus desce daquela cruz vivo. Ele vai para o túmulo de Arimateia e ele tem o que hoje a ciência chama de supercarne. É só pesquisar, gente, no Google, supercarne, que é algo fenomenal. A carne, aberta em todas as células e multiplicada numa explosão nuclear, ela abre todos os poros e passa qualquer parede. E foi isso que aconteceu com Jesus, que é quando ele marca o Santo Sudário de Turim. Então ele sai literalmente, aí é porque tanta gente fala que ele estava vivo, que quando Tomé tocou no dedo estava vivo. Ele estava em corpo e alma, mas ele segue o caminho 50 dias depois. Ele não pode ficar na Terra. Não fazia sentido. Uma suprema personalidade, a personalidade de Deus, não tem a necessidade de ficar e de conviver como família. Mas daí eu perguntei essa pergunta para o mestre. Eu falei assim, mas mestre, e essas pessoas têm certeza que ele estava em todos esses lugares? Ele é uma suprema personalidade de Deus. Os fractais dele continuaram vivos, esparramados. Então, sim, existiram. É como mudas da mesma planta. Ele é a planta central, então tem na Índia, tem na Escócia,
Tem, você falou agora do Sudão, No Japão, no Japão, e tem tantos lugares, tantas possibilidades. Daí ele falou, se o Jesus, com a capacidade que tinha, não pudesse se multiplicar em muitos lugares e continuar efetivamente um trabalho local, não é Jesus. Então ele é as duas coisas. Ele ascendeu de corpo e alma e deixou fractais dele. Porque é tão profundo, gente. Depois você pode pesquisar aí no YouTube para você ver. Jesus no Japão. Desculpa. E aí você vai encontrar o túmulo dele lá, que é visitado por milhares de pessoas. A cidade inteira gira em torno desse turismo de Jesus ter morrido ali. Que nem aquele ET de Varginha, sabe? Que a cidade inteira gira em torno disso. A cidade inteira vive em torno disso. E pessoas expoentes, pessoas importantes do mundo inteiro vão lá para visitar esse túmulo, que é um túmulo muito grande. Ele viveu até parece que 102, 103 anos. Teve esposa, tem uma linhagem grande de filhos, né? Que interessante É o isso. máximo, se você pensar, isso são fractais dele. Ele tem essa capacidade de se multiplicar. O Sananda, que a gente conhece, que é o Jesus, o central, esse é a luz crística, esse volta para a fonte. Mas nós também não somos a própria luz de Deus. Quando morre e volta para a fonte, nós somos fractais dessa luz. Ele é uma personalidade maior, então tem fractais dele. Eu conheço o Sananda dessa forma. Se eu estiver errado, me corrija agora, que eu estou muito recebendo de você aqui, amor. Estou até gaguejando. Eu conheço que Jesus ascendeu, né, para um lugar extremamente mais profundo, especial, uma outra terra, um outro campo, um outro planeta espiritual. Lá, a consciência dele se transformou e se multiplicou de forma muito mais profunda, mais ainda expandido, e lá deram um nome para ele de Sananda. É isso? É isso. Tá. Sananda é onde ele está na categoria dos mestres ascensionados. Jesus é a categoria do encarnado na Terra, que é o Filho do Homem. É o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem, Jesus. Olha só que lindo. Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus. Estou vendo. Eu me apaixonei por Jesus. Eu tinha a visão dele bem católica em relação a tudo, né, que eu recebi dos meus pais, família e tudo mais. E aí eu fiz um curso há uns 8 anos atrás com uma canalizadora chamada Helena Biassi, uma mulher negra de Portugal, uma senhora incrível. E ela dá um curso muito bonito, muito ancorado, chamado Terapia Multidimensional, que é a terapia que trabalha através do coração, que trabalha com mestres ascensionados. E aí você é iniciado para vários mestres, tem muitas iniciações durante longos dias. E um desses dias, eles disseram, né, que vai vir para você de forma multidimensional, visualização, ou sensação, ou perfume, enfim, o teu mestre que vai te ajudar no meio do caminho, né, que faz parte da sua jornada. E num dia que eu estava fazendo uma cura para uma pessoa à distância, estava lá me conectando. Olha o cheiro do perfume. Também eu tô sentindo o que está acontecendo aqui, gente. Mas agora equipe técnica. Agora tem um cheiro de um perfume aqui. Tem um perfume no ar, veio assim. É que eu não queria falar, mas eu já tô sentindo. Como se eles tivessem espirrado o perfume aqui dentro. E aí, amor, eu tô com os olhos fechados fazendo a cura e veio a imagem forte. Era uma imagem, não era ele. Como se fosse um quadro. Foi vindo assim de longe, foi parando no meu rosto. Uma imagem meio dourada de Jesus. Só o rosto aqui. Mas aquilo, eu comecei a chorar no meio da sessão. Fazendo pra mulher era a distância, mas me veio energia, eu chorei. Aquilo impregnou essa energia em mim. Tudo que fala desse homem, eu fico assim, porque é como se ele tivesse tocado o meu ser. Coisa que eu nunca tinha feito. Ele é alguém especial. Ele é o representante da luz crística. Maitreya é o representante da luz crística. Miguel está do lado dele sempre. Maria, né, a grande Maria de Orione. Maria é uma personalidade inacreditável de grande. É tão grande que vem pequenininha. Que vem Maria, que não tem estudo, que casa com José, que tem um filho, que tem outros filhos, e que depois, 500 anos depois da morte de Jesus, tentam pôr como a Maria Virgem Santíssima, mas se você olhar a história na própria católica, esse dogma é a Virgem de alma, aquela que tinha alma pura. Essa é a virgindade de Maria. Então, porque Jesus nasceu de parto normal, isso a igreja reconhece. Mas é a gente entender a grandeza. A igreja reconhece isso? Sim, sim.
Se você estudar, lá vai perguntar, eles vão falar. Não tem nada a ver com o ímen da mulher, porque Jesus realmente tem. O que eles têm a ideia é que houve uma concepção, que a gente chama de concepção paranormal. Houve, aí Jesus nasce de parto normal, e depois Maria, segundo a Igreja Católica, não tem mais nenhuma atividade marital com José, mas sim de seguir os passos de Jesus, por isso que inclusive José morre muito cedo, quando Jesus não tinha nem 12 anos. Então, é dali que vem a virgindade, é uma virgindade de alma, alguém que se dedicou somente a Jesus. Tá. É isso, Eu é bonito preciso falar isso. uma coisa que não tem a ver e não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eu acho que em vários momentos você estava tomada dessa nossa fala de outras energias, porque eu olhava para você e não vi você em alguns momentos. Certeza. É sério. E esses cheiros todos que a gente está sentindo Nossa, diferente aqui, eu também acho que tem a ver com as energias que acompanham você, com os seres de luz que acompanham você. Muito obrigado por essa experiência, querida, do fundo do coração. Foi uma experiência, Ainda tenho duas né? perguntas para te fazer, mas Eu tô à muito sua obrigado disposição. por essa experiência mesmo. Que coisa linda. Como surgiu a ideia do Medium Talks, amor? Eu comecei em 21, porque foi uma data muito difícil para o mundo todo, principalmente para o Brasil. 21 de março de 2020, a gente tem a notícia de ficar parado. E eu tenho certeza que eu fui empurrado, eu levei um tombo muito feio de 4 degraus de escada. E não só voei dos 4 degraus, como caí para fora. É como voar e ter uma parede na tua frente, mas eu caí para fora da parede. Então eu voei muito longe e eu tive um traumatismo craniano muito feio. Eu bati a cabeça Sim, atrás. amor, do nada. Do nada. Eu tenho certeza que eu fui empurrada, porque eu saí numa velocidade, bati na parede e fui arremessada para fora da casa. Você estava alcoolizada? Tava, não, tava descendo Eu só as tinha escadas. tomado uma garrafa de vinho. Isso, boa, boa. Se eu bebesse, podia. Não bebo. Eu tinha que fazer essa brincadeira. Tô mexendo contigo. E eu tive um traumatismo craniano e exatamente quando eles fizeram todo o tratamento e os pontos de cirurgia, o que foi preciso, mas ficou muito feio, infeccionou muito toda essa parte de trás da cabeça. O meu filho me levou para Foz do Iguaçu e tudo fechou. De repente, tudo fechou. Eu não podia pegar avião, eu não podia dirigir, não podia voltar de carro, ele não podia dirigir, porque as estradas paranaenses estavam fechadas, e eu não havia a possibilidade de sair de dentro de casa. Então, eu fiquei 5 meses cuidando da cabeça, mas depois de 1 mês, eu estava muito triste. Eu falei para eles, eu estou longe do meu centro espírita, longe do meu trabalho, estava ainda cuidando da cabeça, tanto que os primeiros vídeos meus vai aparecer com uma faixa, porque segurava o curativo atrás. Aí ele fala, por que você não entra nas redes sociais e aquilo que você faz fisicamente na casa de oração, por que você não fala aqui? Convida teus amigos para assistir. E eu fiz o primeiro dia de teste e eu amei. Eu olhei e falei, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, no meu caso, para mim, o traumatismo craniano, meu filho ter me levado, ter ficado isolada, foi a salvação de minha vida. Tá, e qual que é o propósito do Medium Talks? Ensinar para as pessoas que todas as terapias são verdadeiras. Não importa se a pessoa começou agora, se ela tem 40 anos, tem verdade naquilo que ela está te oferecendo. Para que as pessoas possam olhar, primeiro, qual é a terapia que vibra com elas. O segundo propósito meu é verdadeiramente um dia a gente ter terapeuta como profissão reconhecida. Lindo. É uma batalha que eu tenho já uma equipe de advogados que se ofereceu para ajudar, que a gente possa ver assim, ó, uma coisa é a psiquiatria, os psicólogos, eles têm que existir. Deixa lá, o psicanalista, nós podemos ajudar esse processo médico, esse processo psicológico. E isso é bonito, falei com uma amiga lá esses tempos atrás. Estados Unidos tem muitas dessas terapias que são reconhecidas. Então, aqui no Brasil, a gente não tem medo do terapeuta. Então, é a segunda intenção. A terceira é mostrar que a mediunidade é muito simples. Lindo. E caso você não siga, amores, procura aí, Medium Talks. Medium Talks. O programa dela é muito gostoso. É um bate-papo delícia, assim. É uma entrevista, mas é diferente. Amores, quando você assiste pessoas que de fato são do meio da espiritualidade e convidam outra pessoa. Tem uma naturalidade, tem um envolvimento, tem um desenvolvimento da conversa. Como é que talvez se eu não fosse... Não estou dizendo que as pessoas que não são desse movimento não podem fazer isso bem. Já vi várias pessoas que fazem isso de uma forma muito gostosa. Mas eu percebo que tem um movimento diferente, o bailar disso é diferente quando alguém também é, né? Então, como ela é, e quando ela conversa com alguém, como eu fui lá, André também,
tem uma vulnerabilidade tão gostosa, tem um desenrolar de um assunto que vai para o outro. Assista. A impressão que você vai ter é que é uma amiga conversando com outra pessoa e que está sendo gravado sobre espiritualidade. Mas todo mundo que for ali tem essa mesma conexão com ela. Então assistam de verdade, vocês vão gostar. Amor, na sua visão, quais foram os maiores desafios, né, que as pessoas sentem para quem está despertando? Eu não gosto de falar despertando, mas quem está indo, retirando os véus aí da ignorância da espiritualidade. O maior desafio é sair dessa falácia, desse engodo, desse engano de que fantasma está ali para assustar você. Esse é o único papel que não é do espírito. Se o espírito está do teu lado, ele ou está por amor, ou está por ódio, ou ele está para te ensinar. Mas a única coisa que ele não está ali é só para brincar com a tua cara. Eles não têm esse tempo. Isso vem de filme, né? É de filme. Hollywood confundiu muito nossa cabeça. Então é tirar essa ideia hollywoodiana. A outra é não tenham medo, porque ninguém pode te fazer mal sem ter o consentimento. Ninguém. Ninguém. Se está te fazendo mal, de algum jeito você está consentindo. O que você acha sobre, já que você falou isso, me veio essa pergunta aqui, que não tem nada a ver com estar aqui, mas me veio essa pergunta. O que você acha de pessoas que são apaixonadas por filmes de terror, filmes sangrentos? Tem um tema também que chama True Crime, né? True Crime, esses canais de True Crime. Um amigo que é espiritualista, ele disse o seguinte: quando você assiste esses filmes, essas séries, esses True Crime, abre-se um portal na televisão e coisas atravessam por lá. Diz ele, né, com o olhar dele. Ele falou que, inclusive, é por isso que a energia da casa fica diferente. Porque parece que você está assistindo o filme, de repente já vê uma coisa passando aqui e tal. Ah, é o filme está me dando medo. Não. Ele falou que realmente abre-se portais quando a gente impregna a energia do que está acontecendo naquele filme na tua casa. Você acredita nisso? Qual que é o seu olhar em relação a... Perfeita a colocação dele. Mas abre o portal por causa do médium que está na frente da TV e não por causa da TV. Tem gente que assiste e não tem efeito nenhum. Então tem o efeito espiritual, tem o efeito físico e tem o efeito emocional. Tem as três possibilidades. E tem gente que entra nos três. Aí pode virar uma possessão. Para abrir um portal, nos 3 casos, tem que estar diante de um médium com algum tipo de desenvolvimento. Médium todo mundo é, mas tem que estar diante de um médium. Aí vai abrir portal, vai. Não tem nenhum tipo de mediunidade, não estou nem ligado no fato. Ele vai abrir que portal? Por quê? Então, primeiro tem que ter o veículo mediúnico para abrir a chave do portal. Quando é físico, você é viciado em adrenalina. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. Quando é espiritual, você tem conexão com aquele tipo de crueldade, ou de morte, ou de sangue, que te relembra fatos que pode ser da sua ancestralidade, não precisa nem ser de vida passada. E quando é emocional, por algum motivo, a sua alma fica mais leve quando vê que o outro sofre mais. Tem os 3 motivos. Você pode estar nos 3 ou pode estar só num. O que mais tem hoje é o vício da adrenalina. Isso é tão pesado, né, gente? Assim, julgamento, né? Tô falando, o que eu tô trazendo é um julgamento meu. É pesado a gente saber que, inconscientemente, pode ter um lugar dentro de você que pode sentir alívio com o sofrimento alheio. Como existem pessoas que também têm um instinto maligno aflorado. São pessoas que gostam de ver pessoas caindo, pessoas, enfim, se estrupiando. Não existe, gente. Você sabe que a cientologia, que eu participei fui anos cientólogo, eles falam que existe um prazer intrínseco em todo ser humano com a morte de alguém. Porque é inconsciente, que é dito assim, né? Inconscientemente, -1, mais espaço. Então... Não sou eu. Não sou eu. E não é meu, porque pode ser também. Morreu a mãe do amigo. Eu fico sentido. 1 hora, depois eu nem lembro mais. Talvez seja isso pelo prazer que a gente tem. Morreu do quê? Porque você quer saber, mas morreu do quê? Você não tá na emoção, você está no físico. É isso mesmo, está na morreu adrenalina. Do quê? E você quer assistir. É terrível, não sei o quê. Nanana. Os vídeos mais assistidos agora, né, dessa semana, foi o caso da moça que fez a passagem agora, A né? menina do... Caso Vitória. Isso. Então, assim, tá bombando, todo mundo só quer ver isso e tal. A gente fala, mas por que desse prazer mórbido? Né? É uma comoção, quero ajudar, enviar luz ou quero saber detalhes? É uma curiosidade.
Comoção mesmo. Quem se comove mesmo, nem olha, não quer, fala, nossa, pensa na mãe, na família dessa menina, ou na consequência para quem fez esse ato. Ela pode estar errada ou certa. E está crescendo cada vez mais, amor. Como está crescendo esse número de forma bem exponencial, esses canais de true crime, né? Que são, eles contam de maneira até bonita, tem canais legais, interessantes, já achei alguns. Mas aquilo imprime uma energia no nosso campo. Imprime. Porque são histórias, assim, reais, pesadíssimas, muitas vezes, que você nunca nem ouviu falar do que aquilo aconteceu, que tem pessoas que façam isso e falam, meu Deus. E muitas vezes imprime no nosso inconsciente que o mundo é um lugar perigoso, que o mundo é um lugar bélico, que você tem que se trancar dentro da tua casa, porque o bicho papão vai te pegar em algum momento. Então a gente precisa olhar para isso também, né? Perceber por que a gente quer ver essas coisas. E se isolar o máximo possível desse tipo de notícia muito negativa, de muito sangue, de muito terror. Se isolar, por mais que te cause prazer, mas você está estragando a psicosfera do planeta. Olha isso. Quer ver outra coisa bonita? Eu falo que o planeta vai ficar bom quando nós não tivermos mais pedofilia. Uou. Eu falo assim, gente, o mestre sempre me ensinou 2 condições que ele fala que não tem lógica. A pedofilia e a prostituição. Aí você pode falar, não, a pedofilia tem razão, é inafiançável, é inaceitável, acabou, mas tem. Agora, por que tem? Porque tem quem quer. Porque a criança não quer. Então você está falando do adulto. Então tem. Por quê? Porque alguém tem prazer nisso. Agora, e a prostituição? Porque daí pode ser só uma profissão. Ou uma profissão respeitada. Não, é prostituta, ela é uma profissão, devia até de ter carteira assinada. Mas e se não tivesse demanda? Então o problema não é a oferta, é a demanda. É quem quer. Amor, você tem algum insight, Suzy Maria? Eu sei que você já trouxe vários. É só pra gente terminar isso aqui. Tem mais alguns insights que você gostaria de compartilhar com aqueles que estão buscando propósito e conexão espiritual? Tem um que eu gosto muito também, que é separar missão de propósito. Já que você falou em propósito. Missão é aquilo que te sustenta. Então, a missão de ser professor, a missão de ser o host aqui no canal, a missão de ser terapeuta, a missão de ser gari, a missão de ser motorista, de ser médica. O que te sustenta é missão. Propósito é o que te dá pertencimento à vida espiritual. Então, é separar os dois com tranquilidade, porque este aqui, você cobra pela sua habilidade, pelo seu talento, pelo seu dom, você cobra, você entrega um trabalho e recebe um preço justo por ele. Este aqui, você só pode amar. É o propósito. Então, o que eu posso dizer para as pessoas? Encontra seu propósito, porque a sua missão você já tem, é onde você ganha dinheiro. Mas qual é seu propósito de estar aqui? Como é que você alia, mantendo a missão, por um propósito, encaixar um propósito na tua vida, para fazer a sua vida ficar, sabe, mais sustentável espiritualmente? É isso. Não deixe de ganhar dinheiro, mas não deixe de amar as pessoas. Isso que ela está trazendo é tão lindo, gente, porque a grande maioria das pessoas que trabalham e que não exercem o seu servir, se sentem vazias. Vejo várias pessoas, né? Tem um grande amigo meu, grande amigo, aliás. Tudo bem eu falar aqui, porque ele assiste mesmo os programas, só não vou citar o nome, né? Não sei se for assim. Ele é bancário, porém ele é extremamente espiritualizado. Ele lê 3, 4 livros por semana, de tudo que você pode imaginar. O cara tem um grau alto lá, assistindo IE, fez não sei o quê, fez todos os cursos que você pode imaginar. E o que sustenta ele é o banco. Só que ele é infeliz todos os dias. Porque ele gostaria de enveredar para o lado terapêutico, mas acha muito incerto o olhar dessa realidade, né? E ele não tem coragem de trocar o que ele ganha lá para, né? Mas vive infeliz todos os dias e é uma escolha, né, amores? Quem sou eu para falar se está certo ou se está errado? Eu respeito a escolha das pessoas e se me pedem uma opinião, eu vou dar. Então, assim, que maravilhoso seria se a gente pudesse escolher ser uma contribuição para que a nossa vida tenha também mais propósito. Amor, quais são as suas redes sociais? Como as pessoas te acham? Tem algum curso acontecendo agora? Tem algum livro? Nossa, tenho. Fala tudo. Vamos falar. Curso eu tenho. O primeiro é o MMM, a Mentoria dos Mentores, junto com Cíntia Camerim, Marluz Paiva, Lê Sherminator, do Paranormal, Marcelo Cotrim, Cris Menberg e eu. Somos 6 mentores. Para mim é um dos projetos com mais custo-benefício para a humanidade de espiritualistas nesse momento. Então você entra em
mentoriadosmentores.com e vai ver a nossa proposta. Essa semana, inclusive, eu dou aula na quinta-feira. Online. É online, 100% online. Tem o curso de frequenciamento que eu estou dando, abri a turma de 2025, que eu relembro todo mundo de que a gente sabe ler esse campo. A gente só não tem a técnica certinha, mas eu dou teoria e técnica e treino para reler este campo e muito autoconhecimento. Minhas redes sociais é o Medium, no Instagram, @medium.talks, no YouTube Medium Talks, e eu tenho o Suzy Maria também. E trabalho daí como terapeuta no Instituto em Mariá, onde eu mais 7 terapeutas, nós somos todos terapeutas de leitura de frequência. Lindíssimo. Todos, adoro, essa é a minha missão. Gratidão do fundo do meu coração pelo seu servir. Do fundo do meu coração. Eu amei todos os episódios, mas para mim foi um dos episódios mais incríveis, assim, mais emocionantes e reconectadores que eu tive. Eu precisava de hoje. Muito obrigado do fundo do coração. Queridos, espero que tenha feito sentido, né? Sentido é com a mente, mas você entendeu. Espero que tenha feito sentido para você da mesma forma que fez para mim. Um beijo no seu coração. Não se esquece de se inscrever aqui. Manda todos os comentários que você achar que tem que fazer. Segue ela nas redes sociais. E até o próximo episódio. Um beijo.